Diga comigo, milagre é bom, intimidade é melhor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, amém? Milagre é bom, ninguém vai dizer que não é bom, mas intimidade é melhor. Vamos descobrir alguns segredos, porque talvez você está vivendo só de milagres. E a gente tem uma notícia para você hoje aí, você que vive só de milagres. Milagre é bom, mas intimidade é melhor, amém? Então vamos, fecha os teus olhos, primeiro você que está em casa aí, ajunta a tua família, fica no sofá, ligado na televisão, dá uma hashtag aí, posta a foto, você com a sua família se alimentando da palavra, em nome de Jesus, que essa palavra chegue e invada teu coração, te transforme num novo homem, numa nova mulher, e que você busque sim, primeiro a intimidade, porque os milagres vão alcançar os fiéis. Senhor, abre nossa mente, abre nosso coração, nos ajuda na compreensão desta palavra. Espírito Santo, passeia nesse lugar e visita lares de uma maneira gloriosa, que os filhos possam ver primeiro que seus pais têm intimidade contigo, e através da intimidade os resultados vêm com milagres. Obrigado por tudo, usa meus lábios como canal de bênção, eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus, e que os fiéis digam amém. Vamos dar um glória a Deus, porque ontem Reginaldo e Cíntia, nossos diáconos, descobriram que Moisés Felipe está chegando, amém? Na hora eu tive uma revelação, irmão. Esse menino vai vir com duas unções especiais, a unção de Moisés para abrir o mar e de Felipe para pregar o evangelista, amém? Então já vai vir com unção dupla, glória a Deus, Moisés, Felipe, glória a Deus, está chegando. Milagre é bom, mas intimidade é melhor. Vamos ler dois textos, esses estão aqui. Eu quero ler primeiro Salmos, capítulo 25, verso 14, diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Sem falar muito, intimidade é para os que o temem. Então quer dizer que milagre a pessoa pode receber mesmo sem temer a Deus. Porque só se exige intimidade para quem teme. Só que essa intimidade Ele dá, e diz aqui, ó, a conhecer a sua aliança. Irmão, se eu pudesse hoje eu ia falar umas 4 horas sobre esse assunto. Tem muita diferença de intimidade e milagre. O segundo texto é Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2. Diz assim, Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Se o meu povo atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos, todos os milagres estão para vir sobre a vida daqueles que obedecem a Deus. Eu vou falar algumas frases extremamente importantes, e eu louvo a Deus pela facilidade hoje de ficar tudo gravado, registrado no YouTube. Você pode assistir depois, mas o nosso pessoal do Story, eles sempre botam algumas frases importantes. A primeira frase hoje é: milagres geram alegrias momentâneas. Intimidade gera certeza e convicções eternas. Milagres geram alegrias momentâneas. Intimidade
gera certeza e convicções eternas. Eu estou com quase 40 anos de cristão. Quantos de vocês já não viram pessoas que receberam milagres de Deus e nem na igreja está mais? E nem cristão é mais? Agora, irmãos, eu desconheço, só se for intimidade falsa. Eu desconheço nesses 40 anos de convertido quem teve uma intimidade com Deus, independente de milagre. Eu desconheço uma pessoa que se desviou. Intimidade, de estar no quarto, de estar no secreto, de viver com Ele, eu desconheço. Vamos dar alguns exemplos para você também pensar junto comigo. O povo no deserto, ele tinha muitos milagres, mas não tinham intimidade. Por isto, toda uma geração pereceu. Quando se diz toda uma geração, irmãos, os estudiosos dizem que quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E só entraram na terra prometida daquela geração, só 2 homens, e todos nascidos no deserto acima de 20 anos. Só. Todos pereceram. Por quê? Viveram só de milagres. Quem tinha intimidade? Moisés. Quem tinha mais intimidade? Josué e Calebe. E os outros? Pereceram. Nós hoje não vamos falar de maneira nenhuma contra milagres, mas nós vamos enfatizar muito, irmãos, que intimidade é melhor. Intimidade é melhor. Eu não quero só dizer que estou casado com a minha esposa e a gente morar em casa separada. Não existe. Se eu estou casado, eu estou junto. Se eu estou casado, eu tenho intimidade. Eu não só vivo de dizer que tenho uma esposa, eu preciso ter intimidade com ela. A gente dorme junto, a gente fica na sala junto, a gente almoça junto, e junto, porque a gente tem intimidade é melhor do que milagres. Mateus capítulo 14, vamos dar umas passeadas na Bíblia aí. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 29. Mateus 14, 22 a 29 diz assim, o título: Jesus andando sobre o mar. Logo a seguir, verso 22 de Mateus 14, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele orando só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, por volta de 3 da manhã, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Eles foram tomados de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos,
11 discípulos. Tinha 12, porém 11 conheciam Jesus apenas pelos milagres, mas Pedro tinha mais intimidade. Minha pergunta para a igreja é: você conhece o Jesus dos milagres ou o Jesus do secreto no seu quarto? O que vai te firmar é o Jesus do milagre ou o Jesus que você deita no colo dele em secreto? 11 discípulos conheciam Jesus. 11, irmãos, isso quer dizer que quando a gente tem uma igreja, seja ela de 1.000 membros, seja ela de 400.000 membros, seja ela de 100 pessoas, a maioria só vai conhecer o Jesus dos milagres. Poucos vão conhecer o da intimidade. E na hora do vai, quem vai prevalecer? O Jesus do milagre ou o Jesus da intimidade? Na hora que o capeta aparecer, você vai dizer para ele: olha, eu tenho carro zero. Eu te repreendo pelo Jesus que me deu o carro zero. Na hora que o cão aparecer, tu vai dizer assim: ó, eu tenho um salário maravilhoso. Na hora que a enfermidade bate a porta, será que todos os nossos bens materiais são eles que expulsam a enfermidade ou é a nossa intimidade com Jesus? 11 discípulos só conheciam o Deus de milagres, mas um conhecia um pouquinho mais na intimidade. Mesmo tendo negado, mesmo sendo impetuoso, mas ele conhecia um pouquinho mais na intimidade. Diga comigo: eu quero ter mais. Diga: mais intimidade. Essa igreja ensina você a ser próspero. Essa igreja ensina você a evoluir. Essa igreja acredita num Deus de riqueza. Acreditamos nisso. Mas, irmãos, a gente acredita mais num Deus de intimidade. A gente acredita mais naquele Deus que, quando a gente está com Ele de manhã antes de ir para o trabalho, e quando a gente é atacado pelo diabo, e o diabo fala assim: rapaz, e Deus existe, e tu fala assim: ó, acabei de ter um encontro com Ele antes de sair de casa. Não é os nossos milagres que vão espantar. Olha isso aqui, irmãos. Só milagre não impede o medo, pavor, a dúvida e a incerteza de se instalarem na vida do cristão. Os 11 discípulos estavam aterrorizados, porque eles conheciam Jesus de milagres, não de intimidade. Só milagres não impede do medo, pavor, incerteza e dúvida se instalarem na vida de um crente. Tem crente hoje cheio de medo. Não é só na nossa igreja não, irmãos. Todas as igrejas têm crente que nunca mais vai voltar por causa do Covid. Não é só na nossa igreja não, irmãos. Todos os pastores estão sempre falando isso. Hoje mesmo assistimos uma das maiores igrejas de Curitiba, a maior, falando. Tem gente que está em casa, nunca mais veio à igreja, com medo ainda do Covid. Tem crente cheio de pavor, de dúvida, mas conhece o Deus de milagre, só não conhece o Deus de intimidade. O primeiro texto que nós lemos fala de intimidade, o segundo fala que as bênçãos, elas vão nos alcançar. A Bíblia que fala: buscai primeiro o reino, sua justiça, a presença dEle, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente nem busca, irmãos.
é função de Deus, entre aspas, é obrigação de Deus acrescentar as bênçãos para aqueles que o buscam, para aqueles que têm intimidade com Ele. A intimidade de Pedro gerou ousadia e passos de fé. Sua ousadia e seus passos de fé vão mostrar a sua intimidade com Deus. E os seus milagres? Bom será se isso estiver juntinho. Pastor, os milagres estão me alcançando, mas olha, eu sou um homem de intimidade com Deus. Eu sou uma mulher de intimidade com Deus. Os milagres vão te alcançar. Fica tranquilo. O que a gente não quer, e nós vamos brigar, nós não queremos uma igreja focada só em milagres, nós queremos uma igreja que é focada na intimidade com Ele. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Olha que lindo, irmãos. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Depois você vai ler em casa de novo para você ver. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão Pedro respondeu: mestre, havendo eu trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Ao milagre chegando, rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista dessa pesca que fizemos, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus discípulos, ou que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, na minha Bíblia está escrito assim, deixaram tudo e seguiram Jesus. Na sua Bíblia está escrito isso? Deixaram tudo? E aí, Alexandre? Eles deixaram o milagre para seguir o autor do milagre. Oh, I love. Aparece mal na filmagem? Aqui em Curitiba a gente precisa suar um pouquinho. Irmãos, o mundo hoje está de cabeça para baixo, está de cabeça para o lado. O mundo hoje está tudo contrário, sim ou não?
A coisa está tão bagunçada que a bagunça também, infelizmente, chegou dentro da igreja. Nós hoje estamos fazendo o contrário. A gente está trocando Deus do milagre pelo milagre. Se Deus não me der, se Deus não me der, se Deus não me der, eu vou sair dessa igreja. Se Deus não me der, se Deus não me der, se Deus não me der, eu vou largar Ele. E tem uns que Deus dá, ainda larga. Os caras viviam de pesca. Tinha que estar escrito aqui, Pedro falando para Jesus, ô mestre, deixa a gente vender aqui rapidinho, eu preciso vender esses peixes, eu tenho família. A gente vai vender isso tudo e depois a gente vai seguir. Eles deixaram o milagre para seguir o autor do milagre. A minha pergunta nesta noite é: você faria o mesmo? Será que não estamos fazendo o contrário? Será que inconscientemente nós estamos tentando negociar milagre com ficar firme? Tem gente que nem consegue parar numa igreja, porque se aquela igreja não resolver o milagre dele em X tempo, ele troca para outra. Vou para aquela que aquela tem mais fogo, aquela tem mais poder, aquela tem mais campanha. Ei, irmãos, a intimidade está acima do milagre, não o milagre acima da intimidade. Os homens deixaram tudo, deixaram o milagre que eles queriam. Eles trabalharam a noite toda. Talvez, irmãos, escute bem isso. O teu milagre está chegando e quando ele chegar, você vai dizer assim, foi bom, mas melhor ainda é esse tempo de intimidade que eu tenho tido com Deus. O milagre não pode tomar o lugar da intimidade. Que enquanto você espera o teu milagre, quem está esperando milagre aqui, irmãos? Irmãos, eu estou esperando milagres para a minha vida pessoal, aos montes. Mas enquanto o teu milagre não vem, vai crescendo na intimidade com Ele. Que aí quando o teu milagre chegar, Ele chegou. Ele não, irmãos, não tem um espaço no nosso coração que é milagre. Só tem um espaço no nosso coração que diz presença dEle. Está entendendo isso? Não tem espaço, o homem foi criado com um espaço aqui dentro que não é um espaço de milagre. Milagre satisfaz a alma, intimidade satisfaz o espírito. O que é eterno é alma ou espírito? Milagre satisfaz a alma, deixa a gente alegre um momento. Intimidade deixa a gente uma certeza, uma convicção eterna. João capítulo 11. Sem responder, mas deixa eu fazer uma pergunta. João capítulo 11, quase todo fala da morte e ressurreição de Lázaro. Sim ou não? Sim ou não, igreja? João capítulo 11, quase o capítulo todo fala da morte de Lázaro. Deixe-me fazer uma pergunta, eu quero que meus queridos em casa também reflitam. O que tirou Lázaro do sepulcro? Foi milagre ou a intimidade que ele tinha com Jesus? Eu vou sentar aqui. Reflete aí, irmão, reflete aí um pouquinho. Lázaro estava morto. O que tirou Lázaro do sepulcro? Foi milagre ou a intimidade que ele tinha com Jesus? Alguém pode responder? Olha o que eu vou falar agora, irmãos. Tem áreas da sua vida que está morta. Só vai ressuscitar
se você tiver intimidade com Jesus. Tem áreas da sua vida que está morta, e você não tem condições de clamar por milagre, mas a sua intimidade com Jesus vai fazer ela ressuscitar. Lázaro estava morto, ele estava clamando por milagre, Dudu, mortinho da Silva. Irmãos, eu fui lá, eu entrei no lugar, extremamente difícil, aonde Lázaro foi sepultado. Desci várias escadas, mas num corredorzinho assim, a parede de um lado, dentro de uma rocha, desci. Depois que eu desci lá embaixo, tinha mais um buraco, só passa um corpo, e eu entrei e vi o lugar onde Lázaro ficou. Jesus estava lá do lado de fora, longe, e Lázaro estava mortinho, mas Jesus deixou para todo mundo entender o seguinte: ei, o que o Lázaro tinha comigo é maior do que milagre. Antes, não tem um texto na Bíblia que fala de Lázaro e de Jesus. Jesus não curou Lázaro antes, não transformou a vida dele antes, não fez nada. Mas a Bíblia diz que ele era muito chegado, tanto que Jesus sente. Mas a intimidade fez o que estava na vida de Lázaro, morto, ressuscitar. Você pode levantar suas duas mãos para os céus, feche teus olhos. Em o nome de Jesus, se tem alguma área da sua vida que está morta, eu declaro que a sua intimidade com Jesus vai trazer vida a essa área, seja na família, seja financeira, seja espiritual, seja material, seja no trabalho, em que área for, se ela está morta, a sua intimidade com Jesus vai ressuscitar esta área, para a glória de Deus. Se você crê, dê um glória a Deus e aplauda Jesus, que o milagre está chegando, mas o milagre é resultado da intimidade com Ele. O cara está morto, gente. Por isso que a gente não entende algumas coisas. Como é que pode acontecer aquilo com aquela pessoa? E como é que esse milagre chegou? O milagre chegou porque foi resultado de intimidade. Tenha intimidade com Deus, e até o final do ano você vai ver os milagres chegarem em abundância na sua vida. Busque a intimidade. Vai ter culto quarta-feira de oração aqui, que nós vamos clamar, que nós vamos orar. Não vai ter louvor, vai ter uma palavra pequena. Não, vamos buscar. Vamos ter intimidade. Paga o preço, acorda mais cedo, dorme mais tarde, mas se esforça para ter intimidade, e os milagres vão chegar de maneiras extraordinárias. Eu não quero que você me diga: pastor, eu trabalhei tanto, eu estou trabalhando tanto para comprar meu carro. Você vai trabalhar ao mesmo tempo, e Deus vai multiplicar tuas finanças, e o carro vai vir melhor do que você sonhava. Isso é milagre, resultado de intimidade. Não é milagre resultado do teu esforço, é teu esforço. Agora, quando é milagre vindo de Deus, é diferente, irmãos. É milagre vindo de Deus, através da intimidade. E a gente fecha com o apóstolo Paulo falando algo. Vocês já leram aquele texto? Eu vou ler o texto. Todo mundo sabe essa parte do texto. Tudo posso naquele que? A gente só sabe essa parte. Essa parte é tão bonita, né? Mas você sabe que antes disso, ele falou um monte de coisa antes. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo não é só esse não, irmão. O capítulo não tem só isso escrito não. Vamos ler, por gentileza,
Filipenses, capítulo 4, do verso 10 até o 13. Olha o que diz lá, Filipenses, capítulo 4, do 10 ao 13. Ele diz assim, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, olha a explicação, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, olha o apóstolo Paulo ensinando para a gente, porque eu aprendi a viver contente. Dá uma paradinha, irmão. Aí ele fala assim, ó, em toda e qualquer situação. Ô crentaiada ruim hoje, não vive isso. Estamos ensinando uma geração a só viver contente se Deus fizer os milagres. Se Deus não fizer o milagre, a gente não consegue ficar contente. E o apóstolo Paulo está ensinando, eu aprendi, está escrito ali atrás, tá? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo aqui, ó tenha intimidade com Deus. Olha o que ele vai falar mais abaixo. Tanto sei ser humilhado, como também honrado. Nós estamos aprendendo tudo errado. Irmão, nós estamos aprendendo tudo errado. A gente só sabe ser honrado. Quando a gente é humilhado, a gente fica arrasado. Olha a maturidade do apóstolo Paulo. Ele está dizendo para nós, ele vai enfatizar no final, que o mais importante para ele é que ele tinha intimidade com Deus. Ele está dizendo, eu tanto sei ser humilhado, quanto sei ser honrado. A minha pergunta é, sem você responder, e eu me incluo dentro dela: você vive bem, fica tranquilão, alegrão, quando você é humilhado? Ou você só fica bem, alegrão, quando você é honrado? O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver bem em qualquer situação. Tanto ele sabia viver bem quando era humilhado, e quanto ele era honrado. Aí ele completa, ó, de tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Olha que cara fantástico, gente. Gente, vamos ler mais a Bíblia, gente, porque a Bíblia é fantástica. Ele fala assim, ó, em tudo eu já tenho experiência. Já fui humilhado várias vezes, mas também já fui honrado várias vezes. Então, ó, eu sei viver bem, sendo humilhado e sendo honrado. Porque tem uma coisa que ninguém rouba aqui de dentro, é isso que ele está dizendo. De todas as coisas, de tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Ele enfatiza, tanto de fartura quanto de fome. Gente, a gente quando tem fartura, e quando farta, é quase a mesma palavra, né? Quando a gente tem fartura, a gente não abre a geladeira. Irmãos, quantos de vocês já abriram a geladeira e falaram assim, ô papai, obrigado Jesus, glória a Deus, poxa, tem carne aqui em cima, tem iogurte, tem queijo prato, queijo Minas, queijo coalho, queijo cottage, queijo amarelo, queijo branco, tem verduras aqui embaixo. Oh Jesus, a minha geladeira está tão abençoada. Oh Jesus, obrigado Senhor, toda a fartura. Agora, quantos de nós já abriram a geladeira? Oh Jesus, minha geladeira está igual coco, só tem água dentro, aleluia. Mas quantos de nós, irmão, sabe viver como esse homem aqui?
Irmãos, isso aqui é Novo Testamento, não é velho não. O cara está dizendo para nós: eu sei viver bem, tanto na fartura como na abundância, ou na fome, assim como abundância e escassez. Só agora que vem tudo posso naquele que me fortalece. Entre aspas, ele está dizendo: não interessa os milagres, o que interessa é que eu tenho intimidade com ele. Eu quero que essa igreja seja uma igreja que tenha intimidade com Deus. Venha para cá para adorá-lo, venha para cá para somar força, venha para cá para servir, não para ser servido, venha para cá para ajudar, cooperar, se alimente em casa, tenha intimidade com Deus. Nosso culto é muito rápido, acaba rápido, mas para a gente ir para casa e continuar nessa intimidade. Vamos ler, irmãos, mais vezes esse texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava enfatizando o que me satisfaz hoje. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, e a gente vai encerrar a pregação. Ele está dizendo: o que me satisfaz hoje não são os milagres. O que me satisfaz hoje é minha intimidade com o Senhor dos milagres. Eu quero que essa igreja seja cheia de intimidade com o Senhor, que você gaste tempo na presença dEle, e depois então você mostre: pastor, isso aí é um milagre, mas é fruto da minha intimidade com Ele. Fica de pé junto comigo, eu quero orar com você. Eu quero profetizar que Deus vai levantar homens e mulheres. Deus vai levantar jovens nessa igreja, apaixonados pela intimidade, apaixonados pela presença dEle, que tenham o seu secreto com Deus, que tenham o seu devocional com Deus, e que a gente possa amadurecer tanto, que a gente possa falar as mesmas frases do apóstolo Paulo: eu sei viver bem quando sou humilhado, e sei viver bem quando sou honrado. Eu em tudo, eu já tive experiências de abundância e de escassez, de fome e de riqueza, mas o que eu tenho de mais precioso é a intimidade com o Senhor. Feche os teus olhos, feche os seus olhos, você que está em casa, junto conosco. Vamos ter um tempo de oração, pedindo ao Senhor que levante essa igreja como uma igreja que busque o coração de Deus, e não somente as mãos do Senhor. Quando eu busco o coração de Deus, as mãos dEle se estendem para me abençoar. Eu tenho homens e mulheres nessa casa, eu tenho homens e mulheres nos assistindo agora, que vão tomar uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje de almejar, de buscar, de depender, de viver na intimidade com o Senhor. E eu quero declarar o seu casamento restaurado, eu quero declarar a sua vida profissional restaurada, eu quero declarar a sua saúde restaurada, eu quero declarar os seus filhos protegidos, eu quero declarar a sua casa abençoada, porque a sua intimidade com Deus, ela é a prioridade.
Não troque os milagres pelo Deus do milagre. Não troque os milagres. Escolha os milagres, mas escolha o Deus dos milagres primeiro, porque os milagres vão chegar através da sua intimidade. Lembre-se, Lázaro estava morto, e o que ressuscitou ele não foi os milagres que ele tinha antes de morrer, foi a intimidade que ele tinha com Jesus do milagre. Feche teus olhos, vamos adorar o Senhor com esse hino.